pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui em mais uma live aqui do Instagram. Enquanto o pessoal não entra, eu vou começar já a dar aqui os recadinhos da paróquia. E aí, Igor Muniz, tudo bem? Estamos no Telegram com o Clube de Canais, tá? Quem é membro do Clube de Canais pode fazer parte do grupo do Telegram, que tem um grupo aqui agora, tá bom? Um grupo de canais do YouTube, tá bom? E avisar vocês que eu também tenho outras redes sociais, tá? As redes sociais são o Gather, o Rumble e o CloutHub, além do YouTube e do Instagram, tá? E do Twitter. Por que eu estou nessas redes sociais um tanto quanto desconhecidas? Porque estão cancelando muita gente, né? Tá? Estão cancelando muita gente, tá bom? Igor, me manda privadamente o número do teu celular para eu te pôr lá no Telegram, tá? Eu te ponho lá sim, tá? Mas me manda privadamente o número do seu celular, tá bom? Bom, por que eu estou nessas redes sociais? Porque uma hora ou outra eu serei cancelado, tá? Não é? Tem muita gente que tenta me cancelar ainda hoje, tá? Por causa de besteira, mas tenta cancelar, tá? Então, questão de tempo eu ser cancelado. Então, eu estou no Gather, que é uma rede social bastante interessante, que está lá o Alan dos Santos, está lá, né? Estou no CloutHub também, que é outra rede social que a maioria dos cancelados do Brasil estão lá, tá? E estou também no Rumble. O Monark, por exemplo, está lá no Rumble, tá? Então, é importante que eu me inscreva nessas três redes sociais aí dos cancelados, porque se um dia eu for, eu já tenho para onde ir, tá bom? Então, custa nada, se inscrevam lá no meu canal. Eu também ponho conteúdo em todas essas redes sociais, tá? Eu ponho conteúdo lá. Então não custa nada, vocês também me seguirem nessas três redes sociais, tá bom? Bom, vamos então ao pensamento do dia. A paz, ela é sempre imposta pelo mais forte. É uma frase de um general brasileiro chamado Etchegoyen, tá? Embora o sobrenome não seja brasileiro, mas é um general brasileiro, tá bom, gente? Bom, vamos ver o que a gente tem aqui. Tem o Igor, tudo ok, né? Me adiciona no Telegram. Tá, você só, por favor, me dá o número do teu celular em privado, tá bom? Em privado, pelo amor de Deus, que isso aí é dado sensível, tá bom? Eliane Liviju, tudo bem, Eliane? Tudo tranquilo? João Misanthropic Art também entrou. E tem aí a Eliane Liviju dando aí um boa noite. Um boa noite para todos vocês, tá? Um boa noite aí para quem aí tá assistindo a minha live. A minha live normalmente do Instagram, ela é uma live que ao vivo não tem muito alcance, né? Pouca gente acessa, o que é uma boa oportunidade. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês estão aí, né, sozinhos para fazer pergunta, tá bom? Então é uma oportunidade que vocês têm aí para, se caso quiserem fazer alguma pergunta, fazer a pergunta, tá bom? Então eu estou nessas três redes sociais que são praticamente desconhecidas aos brasileiros, que é o Gather, que é o CloutHub e que é o Rumble, tá? Essas três redes sociais são as redes sociais que os brasileiros banidos estão lá, tá bom? Para vocês terem uma ideia, o Monark entrou nessa rede aí do Rumble. Eu fui olhar uma live dele lá e já estava com quase 400 mil pessoas na live, tá? Então, o cancelamento, ele é um cancelamento, mas é um cancelamento só das principais redes sociais e daquele pessoal chato que não quer mais ver, né? Então, o cancelamento, ele tem uma certa vantagem, né? Porque você dá uma peneirada, né? O pessoal chato sai e fica só o pessoal que interessa. Foi o que aconteceu com o Monark, né? Foi o que aconteceu com o próprio Alan dos Santos. O Alan dos Santos é um pouquinho pior, né? Ele está morando nos Estados Unidos, tem prisão decretada aqui e tudo mais. O caso dele é bem pior, tá? Mas, do jeito que as coisas estão andando, ninguém está livre disso, né? Ninguém está livre aí de ser cancelado. Eu mesmo, às vezes, falo algumas coisas que depois que a live termina eu falo, eu acho que eu falei besteira, sabe? A gente fica tanto se policiando
entendeu? E eu não gosto de me policiar, gosto de ser espontâneo no que eu falo. E eu fico muito preocupado agora com o que eu falo. Isso é ruim, é muito ruim a gente tentar achar uma palavra. O Kleber ouve atrás de mim porque ele odeia redes sociais, está mandando um boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite. Tá? Eu te entendo, Kleber. Eu te entendo que você detesta redes sociais. Eu também não sou muito de ficar vendo redes sociais. Eu só vejo as redes sociais que realmente eu faço parte, tá? Então, Kleber, boa noite para você, mesmo que você não goste de redes sociais, um grande abraço para você, tá? E eu também tenho uma tendência a não gostar, né? Eu só olho o celular para ver os meus canais, né? Se tem alguma coisa, se tá, entendeu? Mas assim, muito pouca, né? Tem muita gente que reclama. Às vezes o cara manda um WhatsApp para mim e fica mandando aquele monte de interrogaçãozinho. Isso é irritante, gente. É um negócio super irritante, né? Eu respondo a hora que der. Né? Eu respondo a hora que der. Eu não estou à disposição 24 horas por dia das pessoas, né? A gente sabe que eu não sou youtuber. Eu não sou um cara que vive de redes sociais, tá? Eu acesso redes sociais para dar o meu recado, mas é só por isso. Eu não vivo disso. Eu tenho que trabalhar para viver, gente. Tá? Eu trabalho na área corporativa, né? Ou, conforme dizem lá nos Estados Unidos, eu trabalho 9 to 5. Né? 9 às 5, 9 às 6, né? É o meu trabalho. Então, nesse tempo eu tenho que dar, né? Eu sou empregado, eu tenho que dar atenção para o meu trabalho, porque é lá que paga as minhas contas. Tá bom? RL Costa entrou. E aí, RL Costa, tudo bem? João Misanthropic Art. O registro mais antigo sobre o Goécia seria qual publicação? Grimorium Verum? Conhecido sim, João. Conhecido sim, tá? Mas eu creio que existem... Não, eu creio não. Alguns historiadores dizem que existem coisas mais antigas. Mas o problema todo, João, são datas. Às vezes é difícil você definir data e é difícil você definir o que é mais antigo. Realmente, se você entrar no Grimorium Verum, tá? Você vai encontrar uma antiguidade dele maior. Mas segundo o que está nas clavículas de Salomão, o nome já está dizendo. Elas foram escritas por Salomão. Então, se foram escritas por Salomão, elas são bem mais antigas que o próprio Grimorium Verum, tá bom? Então, tem essas coisas, mas é a mesma coisa o livro de Abramelin. O livro de Abramelin, ele não foi escrito por Abramelin. Ele foi escrito por outra pessoa, que atribuiu a Abramelin esse livro de Abramelin, que é um livro que tem toda uma cosmogonia muito parecida com a Goécia, né? Que tem daimons, que tem hierarquias. Ele é bem parecido com a Goécia e é bem mais complexo que a Goécia, viu, João? Ele é muito, muito mais complexo que a Goécia. A Goécia, ela é simples, é aquilo ali, é aqueles 72 daimons e a forma que você tem de fazer a evocação, ponto. Já o livro de Abramelin, até os próprios rituais são um negócio de louco para você conseguir fazer um ritual de Abramelin. É muito, muito complicado. Tem um vídeo no YouTube que fala de uma pessoa fazendo um ritual de Abramelin lá. Para variar, eu esqueci o nome, mas acho que vocês sabem o nome desse vídeo. Uma mulher que resolveu fazer a evocação do Sagrado Anjo Guardião, o trabalho que ela teve para fazer isso, tá? O trabalho que ela teve, tá? Então o livro de Abramelin é muito mais complexo que o livro da Goécia, porém, segundo o que está dizendo ali, inclusive eu lembrei o nome de quem escreveu o livro de Abramelin, foi um tal de Abraão, tá? Abraão escreveu o livro de Abramelin, não um Abraão bíblico, tá? Um Abraão, provavelmente um cabalista, um judeu, tá bom? RL Costa, se eu mostrar esse vídeo a um amigo, ele chora, professor, morre de saudade de lá. Você está falando o quê? Do vídeo da Irlanda? A Irlanda é um país que deixa saudade mesmo, gente. Deixa muita saudade. Se foi da Irlanda que você está falando, tá? Se bem que a maioria dos países que eu fui, RL Costa, para mim todos eles deixam saudades, tá? Um país que me deixa muita saudade, eu sinto muita falta, é Israel. Israel eu sinto muita falta. Abramelin veio depois, João. Com certeza veio depois.
Israel para mim é um lugar que não está no planeta Terra. O Phoenix Park da Irlanda, tá? Cara, é um negócio, o lugar lá é um lugar, parece uma fazenda, mas que fica no meião de Dublin lá. É muito engraçado isso, né? Fica no meio de Dublin e é um local muito tranquilo, muito seguro de se ficar, sabe? Dá para levar criança para passear. É bem bacana. Nessa época agora que está chegando o verão lá, né? Eu vejo todo mundo tirando os casacos, né? Entrando aquela alegria. Teve agora em março, né, a festa de São Patrício, né? Que todo mundo, para variar, irlandês, né? Encheu a cara, entendeu? Realmente Irlanda é um negócio que deixa saudade, sim. Tá? É um país muito, muito bonito. J. Machado, Cartomancia, salve professor, boa noite, TFA para você também, querido. Everton dos Santos, tudo bem, querido? Tudo beleza? Tá? Então, a Irlanda é um país que deixa muita saudade, né? A maioria dos países que eu fui, tirando aqui os países da América do Sul, que todos eles que eu fui, com exceção da Argentina, nos tempos áureos, deixava um pouquinho de saudade, tá bom? Buenos Aires, com aquela musicalidade toda de Buenos Aires, deixou saudade. Professor, como o senhor lida com a inveja de pessoas próximas? Já chegou a fazer algum ritual por conta disso? Não, Relê Costa, sabe por quê? Porque a inveja, como energia, ela só atinge quem mentaliza a inveja. Lembra do tudo é mental, né? Do princípio do mentalismo, lá do hermetismo? Se você mentalizar que fulano tem inveja de você, que ele quer te destruir, cara, bicho, aí você vai estar ferrado. Tá? Agora, se você acha que o cara é invejoso, fica de olho nele, porque o grande mal do invejoso, L. Costa, é o invejoso fazer atos que te prejudiquem, tá bom? Invejoso faz atos que prejudiquem, tá bom? Isso é bem interessante isso, tá bom, gente? Então tem que tomar muito cuidado com isso, não pela energia do invejoso, mas o invejoso ele pode fazer uma intriga, ele pode lançar aí, ele pode querer te cancelar. O invejoso ele pode fazer isso tudo. Isso é que é o principal cuidado que você tem que tomar com o invejoso, e não na energia que ele emite, né? Na energia que ele emite, tá? O ritual é bom? É, tá? Bom, mentalmente o ritual é bom, mas invejoso, ó, você tem que ficar de olho, não pode ficar dando muito papo para invejoso, que ele pode achar um ponto fraco teu e pode pular em cima. Esse é o grande perigo do invejoso. Tá bom? João Misantrópico Arte. Quando Salomão criou a Goécia, ele era totalmente cristão ou estava envolvido com o monoteísmo judaico-cristão? Não, João. Na época de Napoleão, na época de Salomão, o cristianismo não existia. Foi muito anterior a Jesus Cristo. Salomão foi muito anterior. Tá bom? Então o cristianismo não existia, tá? Então Salomão tinha nada a ver com o cristianismo, né? Salomão tinha mais a ver com o judaísmo. Ele era um hebreu, então o Salomão ele não tinha nada a ver com o cristianismo, não, tá bom? Então todo o sistema foi criado por ele, isso inclui os selos. Sim, os selos dos daimons são sigilos, sigilos de cabala, porque você faz. Eu tenho no meu curso de cabala eu ensino a fazer sigilo, tá? Se você pegar um sigilo de um daimon de Salomão e comparar com um sigilo de cabala, é a mesma coisa, tá bom? Ele é um sigilo mais atribuído ao judaísmo, tá bom? Porque na época de Salomão não existia o cristianismo, né? Mesmo na época de Jesus Cristo não existia o cristianismo. O cristianismo foi existir 400, 300 anos depois como religião, né? Ele foi existir mais ou menos nessa época, tá? Então Salomão não era cristão, Salomão era hebreu, tá? Nem judeu, hebreu, tá? Que era ali daqueles povos bíblicos, tá? Uma outra coisa que eu falo e deixo muita gente chateada. Se Salomão existiu. Tá bom? Isso é muito importante a gente entender isso.
Tá ok. Everson dos Santos, já passei por isso. Eliane Bijou. Opa, peraí. Eliane Bijou. Professor, hoje somos poucos. Somos, Eliane. Normalmente, a maioria das vezes, nós somos poucos mesmo. Eu já fiz live já para ninguém, tá, Eliane? Já fiz live para ninguém. Mas isso nunca me tira o entusiasmo. Tá? Pelo contrário, tá? O que eu faço com essa live? Eu vou colocar no YouTube. Tá? Ali que o pessoal começa a ver. Tá? Mas a live com pouca gente, para as pessoas que estão, é uma grande chance das pessoas fazerem perguntas e as perguntas serem lidas, né? Porque às vezes uma live muito concorrida, você não consegue ler tudo, né? Mas numa live aí que tem poucas pessoas, a atenção é total, né? Então hoje somos poucos despertados, né? Algum dia a humanidade irá despertar. Eliane, vai ser muito difícil. Se acontecer, vai ser daqui a muitos séculos, tá? Muitos séculos. A humanidade está voltada muito para o próprio umbigo, né? Ela está olhando muito o seu umbigo. Ela não está prestando atenção nas coisas que acontecem. Por exemplo, teve uma época na minha vida que eu trabalhava tanto que eu andava na minha rua, não observava absolutamente nada. Um dia, isso aconteceu comigo, gente. É inacreditável, mas aconteceu comigo. Foi aí que eu me toquei. Que eu olhei em volta assim, de repente, e vi que tinha prédios construídos que eu não tinha notado. De tão imerso em mim mesmo, tão olhando para o meu umbigo do jeito que estava. Isso é a situação da humanidade hoje em dia. Porque é tanta preocupação, gente. É pagar conta, é a situação política do país que está um caos, né? Essa coisa de cancelar, de censura, tanta coisa que te deixa chateado, que te traz uma energia ruim, que você esquece que tem outras coisas por trás disso aí. Tem outras coisas boas, outras coisas bonitas por trás disso aí. E que a gente tem que parar. Eu estou falando para mim mesmo também, tá, Eliane? Que eu também tem hora que eu desanimo. Eu não sou diferente de ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. E na hora que eu estou desanimado, eu começo a pensar em outras coisas, tá? Sabe para onde é que eu vou quando eu estou desanimado? Eu vou para o meu telescópio. Eu olho para o telescópio, aponto lá para uma estrela, falo assim, porra, tem uma estrela lá há bilhões de anos-luz. Porra, nós somos uma titiquinha em comparação com o resto. Então, os problemas têm que ser do tamanho dessa titiquinha mesmo. É claro que os problemas têm que ser resolvidos. Mas a gente não pode agigantar o problema da forma que a gente agiganta, porque o que acontece? Você acaba indo parar num psicólogo. Entendeu? É o que está acontecendo. Eu sempre falei, nunca psicólogo e advogado ganhou tanto dinheiro como está ganhando agora. Entendeu? Ou o cara vai para o psicólogo ou processa alguém. Entendeu? Tá um negócio absurdo. Tá uma situação muito complicada. Tá? Então a gente não precisa ter um telescópio para olhar, né? Olha para o céu, olha para a Via Láctea e vê, puta, que imensidão que é esse universo. Eu aqui imerso nessa titica da minha vida, cheio de problema aqui, entendeu? Isso dá para a gente, para o nosso mental, isso faz muito bem. Isso faz muito bem para o nosso mental. A humanidade entender isso, sair disso, porque há todo um sistema fazendo com que realmente as pessoas vivam numa bolha, né? Esse sistema não te deixa pensar. É tanto problema que você não consegue pensar. Tá? Então, até você conseguir abstrair esses problemas, principalmente para mim, para o meu temperamento, né? É muito difícil. Mas a vida é uma eterna luta entre o problema que está acontecendo, você dar atenção ao problema quando ele tem que dar e você não aumentar o problema e olhar para o céu. Tá bom? Esse é o meu modo de ver, tá, Eliane? Hugo Baez entrou, valeu, Hugo Baez, tudo bem? Hélio Costa, pois é, aqui no Brasil, professor, basta comprar algo interessante que já fala que você entrou para o crime ou ganhou na loteria. É complicado, o brasileiro, enquanto ele for esse invejoso, enquanto o brasileiro ficar desejando o mal para o seu próprio, o Brasil vai ser esse lixo que é
e nunca vai deixar de ser. Tá? Enquanto o brasileiro ficar de olho no que o outro cara conseguiu e no que ele não conseguiu, tá? Vai ser esse lixo, tá bom? Infelizmente. Sandro Senes entrou, valeu. Rosângela Esbano, oi Rosângela, tudo bem? Tranquilo? Boa noite para você também, querida. Tudo de bom, um abraço para os Bano, um abraço para os meninos que já não são mais meninos. Tá? Helena Liviju, professor, o que o senhor diria sobre o significado de sonhos recorrentes? Pode ser uma série de coisas, tá? Não dá para eu dizer para você assim, significa isso e dizer que é, não é. Porque o sonho recorrente, ou ele pode ser um grande problema que está na tua cabeça ali, te preocupando o tempo inteiro, tá? Pode ser. Ou pode ser uma viagem astral, pode ser. Por que não? Por que não? A gente tem só que distinguir o que é isso e o que não é. Não é? Pode ser até mensagens vindas do astral para você. O grande problema, Eliane, o grande problema é você distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Mas quanto a sonho e viagem astral, normalmente as pessoas mais que conhecem o Wagner, né, Wagner Borges, esse pessoal aí, eles dizem o seguinte: quando você está num sonho, você não distingue a fisionomia das pessoas. Tá? E quando você está numa projeção astral, você distingue claramente a fisionomia das pessoas. Aí é uma forma de você saber se é sonho ou se é projeção. Se você acorda cansado, se você acorda extenuado, parece que você não dormiu, tem toda a chance de ser projeção. Tá bom? Se você acorda tranquilo, bem, é muito difícil não ser projeção, embora hajam casos de projeção que você acorda bem. Tá bom? É muito difícil, tá? Não é uma ciência exata, gente. Não é uma ciência exata. Você tem que fazer uma série de análises, entender bem, tá? Ter uma conversa longa, tá? Para poder entender, para poder tirar alguma ideia do que talvez seja isso, tá? É bem complicado, tá bom? Não é questão de... não é uma conta que você tem que fazer, tá, Eliane? Everton dos Santos, professor, tenho sonhado muitas vezes com pessoas que não conheço e converso com elas. Isso para se preocupar? Não, não é para se preocupar, querido. Não é para se preocupar, tá? Não é para se preocupar. São pessoas que estão te fazendo mal, estão te fazendo bem? Não é para se preocupar, tá? Se esse caso, por exemplo, se a gente for analisar, né, é claro que essa análise que eu estou fazendo é uma análise simplista, tá? Mas o sonho normalmente é relacionado com pessoas que você conhece e não com pessoas que você não conhece. Então, provavelmente, a gente pode chegar a uma conclusão, que não é uma conclusão correta, que pode ser uma projeção astral. Que pode ser, eu não estou dizendo que é, tá bom? Mas uma das coisas que a gente entende que talvez seja essa coisa de conversar com pessoas que você não conhece, tá? Mas não é motivo nenhum para preocupação. Entenda o seguinte, vamos falar do ponto de vista da projeção astral, tá bom? Então, o que o Wagner Borges, todas essas pessoas, esses grandes escritores de projeção astral dizem? Espírito não morre. Espírito não morre. Tá bom? Isso é muito importante. Então, pode fazer o que quer que você não vai morrer. Tá bom? Então, não se preocupe com isso. Tá bom? Não se preocupe. Fábio, e aí, grande Fábio? Tudo bem, querido? Tudo bom? Quanto tempo, hein? Quanto tempo? Olha, se eu te ver hoje, é capaz de eu não te conhecer, cara. João Pedro Galarca entrou. É isso aí, Everton dos Santos. No meu caso, eu acordo esgotado e vejo muito claramente. Provavelmente, Everton, pode ser uma projeção astral, sim. Tá? Grande chance de ser uma projeção astral. Tá bom? Grande chance. Tá bom? Da próxima vez, procura fazer alguns testes sobre isso. Tá bom? Mas é legal. João Pedro Galaca, boa noite a todos e a você, professor, a você também.
Klaus Lux entrou, RL Costa, professor, conhece filosofia de sociedade secreta Dragon Rouge? Conheço sim, tá? Eu conheci alguns membros da Dragon Rouge, tá? Eu conheci bastante membros da Dragon Rouge, tá bom? É uma sociedade que estuda, ela não tem algo assim, focada nisso, não. Ela é igual a Rosa Cruz, tá? Ela é focada em várias coisas, várias partes de estudo. Muito boa. Eu recomendo, tá bom? Eu recomendo. Helene Lives, eu costumo sonhar com as pessoas logo depois delas falecerem. Outra grande chance, Eliane, de ser uma projeção. Grande chance de ser uma projeção, tá? Principalmente porque, segundo aí Chico Xavier, toda a literatura deles, né, que diz que quando a pessoa falece recentemente, algumas pessoas ficam muito ainda apegadas ao mundo material, né? Entendeu? Então elas não saem muito, elas não se deslocam muito para o mundo espiritual. Quando se desloca, vai para o umbral, né? Tem vários filmes aí, livros do Chico Xavier, né? do Emmanuel, né? Que fala isso, tá? Dependendo de onde você estiver, do astral que você tiver, você pode sim, talvez, ver pessoas que faleceram. Por que não? Tá bom? Adriano Augusto entrou. Adriano Augusto, boa noite, boa noite. Adriano Augusto enviou uma solicitação para participar do seu vídeo, é isso aí. João Pedro Galaca, professor, o que é Quimbanda? A Quimbanda, eu diria o seguinte, é uma vertente de esquerda da Umbanda, tá bom? Quimbanda é uma vertente de esquerda para a Umbanda, tá bom? Por isso que a Quimbanda, ela olha... Por exemplo, vou dar um grande exemplo para vocês, o Exu. O Exu, há uns 50 anos atrás, 40 anos atrás, 60 anos atrás, ele era Quimbanda. Então todas as gírias de Exu eram gírias de Quimbanda. O que aconteceu durante todos esses anos, né, que ocorreram? O Exu, ele deixou de ser aquele diabo com chifre para ser quase que um orixá, quase que um espírito evoluído. Então o Exu, ele saiu da orla da Quimbanda e entrou na orla da Umbanda. Ah, Hilton, mas então o que a Quimbanda trabalha? A Quimbanda trabalha principalmente com espíritos bem inferiores, chamados quiumbas, né? Bem inferiores, tipo almas penadas mesmo, tipo um daimon, tá bom? Melhor assim a definição, tá? Então elas trabalham com essas vertentes mais de esquerda da Umbanda, tá bom? E é claro, gente, são religiões que evoluem, tá? Como eu estou falando com vocês que o Exu, antigamente, ele era Quimbanda e agora é Umbanda, não se trata de uma crítica. Se trata de uma evolução, tá bom? Evolução, tá? Adriano Augusto 15, professor, o senhor acha que somos um acaso do universo? Sim, somos um acaso do universo. No entanto, Adriano, nós não somos o único acaso do universo. As probabilidades matemáticas dizem que existem muito mais civilizações no universo. Muita gente não concorda comigo. Acha, por questões religiosas, que nós estamos sozinhos no universo. Nós somos os únicos, nós somos o povo preferido de Deus. Nada contra. Nada contra. Tá bom? Nada contra. Isso tudo é uma questão de matemática. Pelas probabilidades, com certeza deve ter muito mais seres no universo, menos evoluídos um pouco, tão evoluídos quanto, e até mais evoluídos. Porque, gente, são trilhões, 4 trilhões de estrelas. Não é possível. E a gente já descobriu que o nosso sistema solar não é o único sistema solar que tem planeta. Foi descoberto mais de 5.000 exoplanetas aí para fora. Então, gente, pelo amor de Deus, tem vida sim, tá bom? E nós somos um acaso, sim, porque lá atrás, lá no começo, né, aquela primeira reação química, né,
que transformou aquilo, que deu origem a toda a vida, poderia acontecer alguma coisa que parasse a reação e a gente não existia. Tá? É meio que acaso, sim. Tá bom? Hélio Costa, professor, como docente, qual a sua opinião sobre essa loucura de linguagem neutra, revisionismo linguístico? Vai contribuir para a educação? Pelo contrário, Hélio Costa, está contribuindo para a deseducação. Está criando mini-robôs. Mini-robôs. Porque essa coisa de linguagem neutra, de politicamente correto, isso é para dividir as pessoas. Né? Maquiavel dizia isso, né? Dividir para conquistar. Dividir para conquistar. E a esquerda, eles são muito bons nisso. Eles são muito bons na retórica, eles são muito bons em lavagem cerebral, eles são ótimos em dizer que eles são a solução para o mundo e, no final das contas, eles são lixo puro. Eles são ditaduras, eles são pessoas que estão torcendo para que a nossa individualidade desapareça. Então a criação da linguagem neutra é algo que nem mesmo eles, os grandes líderes de esquerda, usam. Né? Eles riem, eles acham engraçado. Né? Olha aquela cambada de otário brigando lá, entendeu? Infelizmente é isso que acontece. Tá? É um grande problema. A educação brasileira, viu, Hélio Costa, está correndo um grande perigo. Está formando robozinhos, tá? Como a gente vê por aí. Tá? Helena Libiju, professor, cresci em um meio evangélico. Conheci católica, umbanda e outras religiões, mas não me sinto parte de nenhuma. Gosto de todas, me sinto deslocado em tudo. Bem-vinda ao clube, Eliane. Bem-vinda ao clube. Né? Eu também sou assim. Isso prova que você tem a mente livre, você é uma pessoa independente mentalmente. Tá bom? Bem-vindo ao clube. Tá? Continue assim. Não seja escrava de religião. Olha a religião. Se a religião tem um ponto positivo, aproveita um pouquinho de cada uma. Não custa nada. Tá? Então, Eliane, religião não presta. Muita gente vai me cancelar por causa disso. Mas religião não presta. Religião serve para fazer a sua cabeça. Assim como partidos políticos e viés ideológicos. É a mesma coisa que religião. Tá? Serve para fazer a sua cabeça. Siga a religião da Eliane Libiju. Siga a sua religião. E acabou. Crie uma religião para você. Acabou. Crie um Deus para você. Tá perfeito. Entendeu? Você não precisa que outros criem deuses para você. Tá bom? Hélio Costa, verdade. Olha, quando penso no universo, às vezes me vem um sentimento frio do niilismo. Exatamente. Tá? Exatamente. João Pedro Galarca ou Galarça, não sei. Bom disso é que você pode ler de tudo e aprender muito. Exatamente. Tá bom? Exatamente. Então, eu, por exemplo, eu toda hora fico falando frases de São Tomás de Aquino aqui, que é um católico fervoroso, mas para mim, um puta filósofo. Então, eu abstraio dele ser católico, porque eu não gosto de cristianismo, não gosto de catolicismo. Eu abstraio isso. Tá? Quando eu leio um livro de Spinoza, que Spinoza é igual a mim, né? Spinoza foi expulso do judaísmo, expulso do cristianismo, né? E falou, já que eu sou tudo expulso, eu vou criar meu Deus, a minha religião, o meu modo de ver as coisas. Tá? Então eu sou bem Spinoza, né? Que é um filósofo aí bastante conhecido. Né? Tá? Por quê? Porque ele critica. Eu mesmo, né? Eu frequentei muito tempo um centro espírita e eu comecei a me rebelar, comecei a olhar, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Igreja evangélica? Que diabo é isso aqui? Tá? Infelizmente, isso ocorre bastante. Tá? Eliane Libiju, professor, somos minoria. Sim, tá? Somos minoria. Mas a qualidade, Eliane, ela sempre foi em minoria. Né? As coisas boas sempre foram em minoria. Né? Então, podemos considerar privilegiados mentais, inteira clareza,
de ver o mundo da forma que nós vemos e de não precisar que ninguém veja o mundo pela gente. Né? Não precisar que ninguém... Olha esse Deus aqui. Esse Deus aqui, ele é barbudo, joga raio. Se você não fazer o que ele quer, ele vai te castigar. Se você não rezar todo dia, não ir todo domingo na missa, ele vai te castigar. Se você não dá graças a ele, dá graças a Deus a ele, ele vai te castigar. Entendeu? Que raio de Deus é esse? Né? Que raio de Deus é esse? Tá? É o famoso ditador, né? Tá? Faz o que eu mando, que eu talvez consiga aí te quebrar teu galho. Mas só se você se ajoelhar para mim e se entregar para mim. Aí talvez, quem sabe, eu não dou uma... Entendeu? Esse é o Deus da maioria das religiões. Tá bom? Esse aqui é o problema. Helene Biju, o novo Deus será a internet? Não como Deus, né, Helene? Mas um modo de vida, sim, tá? A internet hoje ela está sendo um modo de vida. Tá bom? Um modo de vida. João Misantrope, que arte do cristianismo, eu só gosto do vinho, do pecado. 2, meu querido. Isso aí, João. Né? Eu tomei muito vinho de padre, viu? Muito vinho de padre, porque eu frequentava muito um convento de franciscanos. Tá? Tomava muito. Tá? Eu já tomei porra de tudo, gente. Já tomei porra até de biotônico, mas aí é outra história. Tá bom? Eliane Biju, gosto da bruxaria, mas vejo muita fantasia, difícil de acreditar. Eliane, realmente tem muita bruxinha que bota gnominho, que acha que isso é bruxaria, se vestir de preto por um capuz. A bruxaria, Eliane, é o contato com a natureza. É você andar no mato, andar descalço no mato, olhar para uma erva e falar assim, poxa, para que essa erva serve? O que eu posso tirar dessa erva para mim? Tá? Você pode até ter seu caldeirão para poder fazer as suas poções, as suas misturas. Isso é bruxaria. O resto, Eliane, é fantasia, é filminho, é Harry Potter. Tá bom? A bruxaria verdadeira é o contato com a natureza, né? É você se aproveitar das forças da natureza em seu benefício. Tá bom? Em seu benefício. Tá bom, Eliane? Então, é uma coisa que a maioria, principalmente das mulheres, tem essa vocação. A grande maioria das mulheres, com poucas exceções, tem essa vocação de bruxa. Né? O fato de você ter filho, de você parir alguém, um ser vivo, existe bruxaria maior do que essa? Não existe, gente. Existe mágica maior do que essa? Não existe. Tá? O fato de você amamentar uma criança, existe bruxaria, mágica maior do que essa? Então as mulheres já são bruxas, elas já têm esse poder, elas já têm esse dom de entender as pessoas, de ouvir melhor as pessoas, tem essa coisa de sensibilidade. Isso tudo é bruxaria, coisa de bruxa, né? Entendeu? Nós homens, a gente não tem isso, com exceções, é lógico, mas a gente não tem, porque a nossa criação, a nossa constituição é diferente. Eu ouvi de um médico uma vez, falando do organismo do homem, do organismo da mulher, ele fez uma comparação seguinte: o organismo do homem é um trator. Ele só serve para aquilo. Ele não serve para passear, ele não serve para fazer nada, ele serve para trabalhar. Tá? E o organismo da mulher é uma limusine. Tá? O que é uma limusine? É um carro destinado a você sentar dentro do carro e curtir, e entender outras coisas que o trator normalmente não entenderia. Tá? Então, a mulher, ela já é uma bruxa de natureza. Só falta o quê? Cultivar essa coisa. Tá bom? Entender que a verdadeira bruxaria não é botar capuz, não é ficar fazendo sabate. Não. Verdadeira bruxaria é você olhar para a força da natureza, fazer comunhão com a força da natureza. Isso é bruxaria, no meu entender. Tá bom? João Pedro Galardo, professor,
essa Novo Ordo Orientes da nota do dólar realmente existe, são os Illuminati? Não. A Novo Ordo Orientes, escrito na nota de $1, é a nova ordem da criação do Estado americano. Tá? Essa é a definição disso aí. Tá bom? É a criação do Estado, a nova ordem, a nova pátria, as 13 colônias se unindo, tá? E vai ser aqui uma nova ordem. E é claro que a nota de dólar ela é cheia de simbologia, mas simbologia maçônica e não Illuminati, tá bom? Se bem que quando a nota de $1 foi criada, a ordem Illuminati existia. E provavelmente dentro dos pais ali da civilização era parte da ordem Illuminati. Mas essa ordem Illuminati ela acabou ainda no século XIX. Tá? Ela foi destruída pela Igreja Católica, ou seja, a ordem Illuminati ela não existe mais. Isso é muito importante que vocês entendam. O Illuminati que tem por aí é tudo fake. A ordem Illuminati não existe mais, ela terminou no século XIX, foi a Igreja Católica que praticamente destruiu a ordem Illuminati. Por que chamava-se Illuminati? Porque eram adeptos do iluminismo, que era um novo conceito social, filosófico, que nasceu e que gerou, uma das coisas que gerou foi a Revolução Francesa. Não que a Revolução Francesa tenha sido uma coisa boa, tá? Mas os ideais da Revolução Francesa foram dentro do iluminismo. Tá? Então a ordem Illuminati ela foi criada dentro dos preceitos de iluminismo, nada de nova ordem mundial, nada de dominar o mundo. Tá? Foram estudantes, pessoas que queriam entender o iluminismo e essa ordem acabou. Por que acabou? Porque eles eram anti-religião. O iluminismo ele é anti-religião. Tá? E a religião católica viu que aquilo seria uma ameaça e acabou com a ordem dos Illuminati, tá bom? Então qualquer coisa, João, que se diga hoje de Illuminati é balela, balela, tá bom? R.L. Costa falando sobre Deus, professor, já viu aquela carta da Madre Teresa de Calcutá, uma carta que ela revela desconfiar da existência de Deus? R.L. Costa, a Madre Teresa de Calcutá ela é um grande exemplo, porque ela fazia caridade não porque ela era freira e não porque Deus mandou, porque ela queria fazer. Por isso que essa carta em que ela diz que ela meio que desconfia da existência de Deus, prova para mim, faz com que ela ganhe muitos pontos, porque ela fez caridade não por temor a Deus. Ela fez caridade porque isso veio do coração dela. Isso torna para mim a Madre Teresa de Calcutá 1000 vezes mais digna de nota, viu, R.L. Costa? 1000 vezes mais. Tá bom? João Pedro Garra, vou anotar essa. Mário Traz, e aí Mário Traz, tudo bem? Tudo tranquilo? A Glênio também entrou, Eliane Biju, gratidão, estou no caminho. Pois é, Eliane, cultiva a natureza, cultiva as forças da natureza, né? Faça aí seus chás, faça suas caminhadas, né? Na terra, pé na terra, né? Contato com a natureza, né? Subir numa árvore, meu Deus do céu, né? Você fala assim, pô, subir numa árvore coisa de criança, não é não. Subir numa árvore, fica sentado lá pensando, isso é ótimo para a alma, gente. Isso é uma melhor coisa que tem, essa coisa da natureza, de ligar, de ficar um dia com o pé no chão da terra, não é no pé no assoalho, não, é o pé no chão, sujar o pé de barro, tá? Fazer essa troca com a mãe natureza, isso é muito bom, tá? Leurus Jaquim 1247, valeu querido, tá? Léo Rus Jaquim, boa noite, professor Ayrton, a todos, paz e bem a todos, para você também, querido Adriano Augusto. Professor, imagino que as redes sociais, canais de TV, etc., estão manipulando a nossa cabeça. Com toda certeza. Tenha certeza, não imagine, viu, Adriano? Estão fazendo isso sim. E não só as redes sociais, as universidades, as escolas, estão todos manipulando a nossa cabeça. Tá bom? Infelizmente.
Léo, as 13 famílias ainda vigoram ocultamente os altos escalões maçônicos ou não? Não, isso é conversa. Conversa, tá, querido? Conversa. Não estaria essa 13 famílias imperando nos bastidores do Vaticano com alguns líderes dos Emirados? Não. Essa história de 13 famílias, ô Léo, veio das grandes empresas de petróleo. Tá? Shell, Texaco, Exxon, BP, e essas companhias de petróleo, que teve uma época em que realmente elas mandavam no mundo. Hoje elas ainda têm grande influência, mas não mandam mais tanto quanto mandavam antigamente. Tá bom? E pode ser que eles tenham feito alguma coisa ali com a Igreja Católica, não dá para dizer, mas tem toda a chance de uma hora ter feito esse tipo de coisa, não nesse Papa agora, que esse Papa ele é anti-empresa, né? Ele é anti-iniciativa privada porque ele é comunista. Tá? Mas a ligação dessas empresas com maçonaria, tá? Isso pode esquecer. Ele gosta, saudade dos seus vídeos antigos, dirigido por aí, pegando Castelo Branco, professor, te acompanho desde 2014. Pois é, nessa época, né, que eu ficava dirigindo, porque quando eu dirijo, gente, quando eu estou em estrada, por exemplo, e teve uma época que eu dirigia muito estrada porque eu dava aula em Sorocaba. Então eu tinha que todo dia dirigir até Sorocaba. Então eu aproveitava o tempo da viagem e botava lá a câmera e ficava falando, né? E a estrada, para mim, ela é muito relaxante, né? Então ela me faz devagar muito, tá? Então eu fazia muito isso. Mas agora, meu querido, eu vendi o carro. Eu não tenho mais carro, eu não tenho mais saco para dirigir e nem tenho mais como dirigir estrada, porque eu deixei de dar aula em Sorocaba. Tá? Então eu estou trabalhando no home office. Então, vídeo de estrada é bem difícil. Tá? Na Irlanda, eu fiz muito vídeo de estrada. Muito. Tanto é que está no canal lá. Tem o último vídeo que eu fiz, chama-se Pelas Veredas da Irlanda. Eu dirigindo, botava o telefone no painel e saía dirigindo. Tá? E realmente as estradas da Irlanda, elas eram para ser relaxantes. Tá? Só não eram relaxantes que eu estava dirigindo do lado direito e eu estava andando na mão invertida. Isso não me relaxava muito, né? Eu ficava sempre tenso de entrar na contramão. Que você dá uma relaxada, você entra na contramão mesmo, que é tudo invertido. Tá? É bem complicado. Tá? Helena Libiju, professor, moro na divisa de Cotia com Ibiúna há 10 anos. Você mora perto de mim. Tive a oportunidade de me conectar com a natureza que havia perdido na minha infância. Isso tem me ajudado muito no culto à natureza. Esse lugar, né, Ibiúna, por exemplo, tá, que é um lugar bastante ainda de interior, né, tá. Cotia também, né? Cotia tá bem assim para interior. É muito bom para isso, Eliane. É muito bom, tá? Traz cura emocional, principalmente problema de ansiedade, né? Problema aí de você estar... esqueci a palavra. Oh, meu Deus do céu. Ansiedade, deprimida, cura muito a depressão, tá? Faz com que você deixe de tomar muito remédio, tá bom? Eu diria que morar no interior é o Rivotril da natureza, né? Você tá ali exposto à natureza, você não tem nenhum problema, você não tem nenhuma né, problemas que tem as pessoas que moram aí nas cidades, nos apartamentos, né? Isso morar em apartamento é a pior coisa que tem, né? Se você der sorte que os vizinhos são bons, tudo bem, mas a maioria deles não são, né? Então é bem complicado isso aí, tá? Mas, Eliane, muito, muito bom isso de você morar perto aí nesse local com a sua família, né? A criação dos seus filhos também realmente pode ser uma criação, uma criação bem melhor, né? Bem mais saudável, né? Com toda certeza, tá, Eliane? Adriano Augusto 15, professor, alguns meses atrás eu tive tendo visões de uma mesma pessoa. Isso permaneceu durante algum tempo. Tenho só 14 anos e nem o que fazer como agir. Então vamos lá, peraí, Adriano.
Professor, alguns meses atrás eu tive tendo visões de uma mesma pessoa. Isso permaneceu durante algum tempo. Só tenho 14 anos, não sei o que fazer ou agir. Adriano, não dá para eu fazer uma análise assim, longe de você, sem te conhecer, sem nada. Mas quando ocorre esse tipo de coisa, né, normalmente eu aconselho procurar uma casa espírita e tomar um passe. Por quê? Porque pode, não estou dizendo que seja problema de obsessão, pode ser, tá? Vai lá, toma um passe. Quem sabe não melhora. Se não melhorar, aí o papo é outro, mas vai lá, toma o teu passe, né? Vai numa casa espírita, toma um passe, custa nada, entendeu? De graça. Entendeu? Tem casos que você ainda pode fazer consulta, você senta, olha, eu tô com esse tal problema, o próprio cara da casa espírita te indica um tratamento espiritual. Isso é legal. Não estou dizendo que você está com obsessão, não estou dizendo nada disso, Adriano, porque eu não tenho condições de te afirmar isso, tá bom? Vamos já deixar bem claro. Mas, pelo sim, pelo não, não custa nada, Adriano. Não custa nada, tá bom? Eliane Bijudo, de remédio, professor, só o vinho é o melhor remédio do mundo, tá? É o melhor remédio do mundo. Eliane Bijudo, ele vê espíritos, professor, é meu filho. Eliane, então veja bem, isso pode ser sinal de mediunidade, ok? Mediunidade não quer dizer que ele deva trabalhar numa casa espírita ou que deva, conforme os centros espíritas, você tem que botar roupa, você é médium. Não, tá? Não, tá bom? O bom de ir na casa de espírito é que dá um certo equilíbrio, mas se é mediunidade, ele tem que aprender a lidar com isso, porque isso não acaba, vai ser a vida inteira. E aprender a tirar coisas boas disso aí. Como é que ele tem que fazer? Ele tem que estudar a espiritualidade, entender o que é espiritualidade, entender o que é mediunidade, ir numa casa espírita, tomar um passe, porque tem pessoas que são grandes médiums, tá? Se souber lidar com isso direito. Eu não estou afirmando nada, Helene, porque eu não conheço o seu filho, tá bom? Mas, pelo sim, pelo não, vai lá na casa espírita, toma um passe, explica, olha, eu estou vendo isso. O próprio cara lá vai saber se é mediunidade ou não. Só toma cuidado dele, ele tem mediunidade, tem que trabalhar coisa nenhuma, tem que trabalhar se ele quiser. Se ele não quiser, ele pode lidar de forma muito positiva e muito boa com esse tipo de mediunidade, tá, Eliane? Muito boa. Eu acho mediunidade, sinceramente, um dom do grande arquiteto do universo, um dom que não é dado para qualquer um, tá? Então, se ele realmente vê, tá, ele é uma pessoa premiada com isso, tá bom? Ele tem só que equilibrar isso, tá? Só que equilibrar, ou seja, ver os espíritos na hora que ele achar que tem que ver, e não na hora... Ele não pode perder o controle, ele tem que ter um controle disso. Tá bom, Eliane? Ele tem que ter o controle disso aí. R.L. Costa, valeu, professor, gratidão por mais um live, abraço e bom final de semana para você também, tudo de bom. Acho que está terminando já, está quase no final, tá? Então... um grande abraço aí, tá, R.L. Costa. João Pedro Galacto, o senhor ainda está fazendo consulta, professor, tipo, sobre alguns conselhos pessoais, se a gente lhe expor algumas situações? Ô, João, eu fazia isso antes, sim, mas andou me dando muito problema, muita dor de cabeça, porque os conselhos que eu dava, porque, gente, conselho não é eu falar aquilo que você quer ouvir. Conselho é eu falar exatamente o que você não quer ouvir. Isso me deu muito problema, me rendeu muita dor de cabeça. Tá? Porque as pessoas achavam que eu era psicólogo. Eu não sou psicólogo. Então, quando eu via que era um problema que era emocional, gente, procura um psicólogo. Era o conselho que eu dava. Entendeu? Porque eu não sou, João, autoridade para dar conselhos. Tá bom? Eu posso até, baseado no que eu li, baseado na minha experiência, eu posso até dar conselho e tudo mais, mas assim, eu não faço mais porque eu não me acho no direito de dar conselho. Tá? Eu não me acho na posição de ficar dando conselho porque eu também sou um ser humano que erro também.
tá bom? Então, tá, o João Pedro, a gente pode até conversar, mas a gente pode conversar informalmente, sem problema nenhum, tá? Mas, assim, dar consulta, essas coisas, não dou, cara. Não dá porque eu não tenho. Isso me traz problema também. Se alguém resolveu me cancelar, ele tá dando consulta lá. Ele não é psicólogo, tá dando uma consulta de psicologia. Vai querer me cancelar, querer me processar. Gente, esse país tá difícil com tudo. Com tudo. Tá? Então é uma série de problemas que a gente enfrenta, viu, João? Uma série de problemas. Tá? É um negócio complicado. Tá? Helene diz, professor, já fomos a uma casa espírita, recebemos passes, tem ajudado. Pois é, Helene, vai lá, vai ler, Helene, ler bastante livros do Chico Xavier, lá do Emmanuel. Lê bastante essa literatura, lê a literatura do Wagner Borges também, que não tem nada a ver com o espiritismo, mas ele também tem um conhecimento muito grande de como funciona isso, tá? O Wagner Borges tem site na internet, eu só não me lembro agora o site, mas dá uma procurada em Wagner Borges que você acha, tá? E os livros do Chico Xavier, que são praticamente dados aí, do Emmanuel, livros de vários escritores espíritas, é muito bom, que vai te dando, e são livros assim, que são histórias, né? Então não é livro pesado, sabe, Eliane? Tá? São livros bons que ajudam, né? O hábito da leitura, né? O problema todo é o hábito da leitura, tá? Mas vai lendo, vai estudando, vai de vez em quando, não precisa ir toda hora no centro espírita também não. Vai quando sente necessidade, sabe? Faz as coisas devagar, sem compromisso. O teu filho deve ser novo, eu não sei que idade ele tem, né? Acho que ele tem 14 anos, ele falou. Então ele tem todo o tempo do mundo para estudar isso aí, para ver com calma, né? Tranquilo, sem problema nenhum. A vida espiritual ajuda muito a vida material, a gente sabe. Então é bom você cultivar a vida espiritual, tá? Ederson Prado, valeu, Ederson. Entrou, né? Entrou quase que mesmo no final, né? Tá? Giglênio 7, por ser médium, uma leitura para seu filho com os chás adequados, ele irá melhorar. Mas negar a mediunidade, virar as costas, tratar só com química, irá trazer alguns efeitos colaterais. O bom é tratar. Glênio, excelente. É isso mesmo. Nada de tomar remédio. Se você for falar que você vê espírito para um psiquiatra, um psicólogo, ele vai destacar um Rivotril. Esquece isso. Tá? Essa cura é uma cura interna. É o conhece-te a ti mesmo. Tá? Conhece-te a ti mesmo é a cura, né? Remédio natural, um chazinho, uma caminhada na floresta, descalço, subir numa árvore, contemplar o céu, olhar para as estrelas, tá? Isso é melhor do que qualquer Rivotril. Vai por mim. Glênio aí tá com toda a razão, tá, Glênio? Com toda a razão, tá bom? Gente, eu vou terminar a live, que já temos aqui 1 hora de live, tá? Mas eu vou colocar essa live aí no YouTube, provavelmente, numa rede social, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Eliane está dizendo que vê isso com naturalidade. Dá bem, né, Eliane? Muito bom isso, tá? Uma família que é espiritualizada, ela é outra coisa, Eliane. Espiritualização, você tratar dessa coisa de espiritualidade em família, isso é muito bacana. Eu mesmo fazia, agora não que as minhas filhas já casaram, foi tudo embora, mas antes eu fazia evangelho do lar. Toda terça-feira eu fazia evangelho do lar com as minhas filhas. Eu sentava numa mesa com todas elas, lia um salmo, sabe? Fazia uma coisa assim bonita, conversava sobre espiritualidade, né? A gente dava as mãos, orava. Era uma coisa, o evangelho do lar é uma coisa muito bacana, aproxima a família, aproxima as pessoas, sabe? É uma prática muito bacana do espiritismo. Você sabe que eu não concordo muito com o espiritismo, porque eu briguei com o espiritismo demais, mas o evangelho do lar, não ficar lendo evangelho, não. Esquece evangelho, tá? Lê o livro dos espíritos, lê um livro de cabala, lê um livro sabe? Aproxima a família junto com a espiritualidade. Você vai ver que isso resolve milhões de problemas de diálogo, de entendimento. Nossa, é muito bom. Relacionamento marido-mulher melhora tudo, né?
melhora tudo, tá? Evangelho do Lar é uma coisa muito bacana. Tá bom, Eliane? Vamos pegar lá, gratidão, aí depende do nível de mediunidade de cada pessoa, depende, né? Tá? Eliane Libiju, muita gratidão. Gente, obrigado, obrigado, obrigado 10 vezes, tá? Por estarem nessa live. 6 pessoas, tá bom demais, gente. Tá bom demais. Eu não quero live cheia, não. Tá? 6 pessoas tá bom demais. A gente bateu um papo gostoso, trocou ideia gostosa, tá bom? Espero que nas próximas lives, na próxima quarta-feira tem live no YouTube e na quinta live aqui no Instagram, tá bom, gente? Então, olha, um abraço a todos vocês, tá? Tudo de bom para vocês, espero que vocês tenham aí um restinho de semana, né? Bom, né? Que esse fim de semana seja ótimo, tá? Que realmente a gente consiga atravessar essa fase difícil que o mundo está passando, que o Brasil está passando, e que a gente chegue pelo menos inteiro do outro lado. Tá bom, gente? Então, olha, um grande abraço para vocês. Vida longa e próspera. Ailton Alt. Tchau para vocês.